Mateus capítulo 1. A genealogia de Jesus Cristo. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó. E Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zerá. E a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Naasson, que foi pai de Salmão. Salmão, que foi pai de Boaz. E a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed. E a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher, que tinha sido esposa de Urias, foram os pais de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão, que foi o pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jaconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi mãe de Jesus, chamado Messias. Assim, houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia se casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Ajude esse canal a crescer deixando seu like e se inscrevendo no canal. Assim, o YouTube perceberá que o conteúdo é relevante e entregará a muitas pessoas. Agora segue a reflexão, cujo nome é Viver na Dependência de Deus. Na nossa caminhada, temos que viver na dependência total de Deus. É ter total confiança e esperar o tempo dele agir em nossa vida, conforme expressa o profeta Jeremias. Porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias capítulo 29, versículo 11. A Bíblia nos relata que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O tempo pertence a Deus e o cumprimento daquilo que Ele fala. Descansa seu coração e somente creia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.